Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O jornalismo político ainda é importante? Este é o tema deste episódio de Academicamente. Para isso, convidamos Anabela Neves, a coordenadora de uma pós-graduação em jornalismo político e parlamentar. Já vamos explicar porque é que estas duas coisas andam casadas. A Anabela trabalhou anos, falha a memória de quantos, no Parlamento, no jornalismo, na SIC, provavelmente onde os espectadores poderiam reconhecer melhor. Anabela, vamos começar esta conversa por perceber o que é que estará diferente neste jornalismo político, porque há aqui duas coisas que são razoavelmente novas. Uma quantidade de fake news que não existiam há 20 anos, por exemplo, ou há 10 existiriam menos, e também um aumento na Europa dos populismos políticos. O que é que estas duas coisas mudaram na maneira de fazer jornalismo? Olha, antes de mais, deixa-me então responder à pergunta que lançaste inicialmente. Estive 29 anos no Parlamento, como repórter parlamentar, primeiro da Lusa, 2 anos, e depois como repórter parlamentar da SIC, 27. Saí em 2019, no fim de 2019. E foram 29 anos, quase 30, extraordinários. E que respondem um pouco à tua pergunta, porque é que, de facto, tudo isto é tão importante, e especialmente nesta época. Porque, de facto, quando nós entramos no jornalismo, era aquilo que eu considero uma geração de ouro, porque entrou ali no fim da década de 80, e é uma geração de ouro por uma série de fatores que se conjugaram, o aparecimento de vários grandes projetos de média, portanto estamos a falar da SIC. Canais de televisão privados, por exemplo. A SIC, não é? Em 92, antes o Público, antes a TSF. E, portanto, estes novos, digamos, média trouxeram... À data novos média. À data novos média, sim. Estamos a falar de 1989 a 92. Um jornalismo muito mais vivo, muito mais atual, muito mais exigente com os políticos. Estávamos aquilo que os políticos estavam habituados a dar. Estávamos a fazer tudo de novo. O que aconteceu com estes novos média é que contrataram uma geração que estava a sair das universidades, portanto já não era aquela geração anterior da tarimba, portanto já era, boa parte das pessoas que começaram na altura eram licenciados, alguns já do primeiro curso de Comunicação Social na Universidade Nova, foi o meu caso, e portanto eram pessoas que estavam com muita vontade de fazer coisas e de fazer coisas diferentes. E fizeram, de facto. E encontramos o ambiente certo com esses novos média. Uma diferença. Sim. Mas de lá para cá apareceram aqueles a que hoje em dia chamamos os novos média, não é? Que de alguma forma foram muito disruptivos para a organização das empresas, para a forma como as pessoas consomem notícias. As redes sociais deixaram de fora aquilo que nas universidades chamam os gatekeepers, ou seja, estruturas profissionais que selecionam aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Como é que isto veio abalar o jornalismo? Porque até as fake news conseguem entrar dentro das relações, sobretudo em política. Eu sei que antes de falarmos do presente, deixa-me só enquadrar mais um pouco este percurso, que este percurso é muito importante, porque nós não apanhamos apenas patrões disponíveis para pagar e bons salários razoáveis pelo menos, mas como apanhámos também editores e gente que era os nossos chefes, digamos assim, que nos enquadravam e tinham memória e nos ajudaram a ser jornalistas. E depois deram-nos muita liberdade. E essa liberdade nós usámos-la e abusámos, no melhor sentido, no Parlamento. Portanto, toda a minha geração cresce neste caldo de liberdade, de oportunidade e de grande investimento pessoal e profissional. E cresce, por isso é que eu chamo a geração de ouro. Esta geração deu lugar a outras, e ainda bem, e deu lugar não apenas, ou seja, saiu do analógico, nós ainda apanhámos o jornalismo analógico, com formas de trabalhar muito diferentes, e depois apanhámos, na década de 2000, o jornalismo digital. E, portanto, fizemos toda essa transição. E nessa altura começam, obviamente, a entrar muitos colegas já de outras gerações, hoje em dia já dominam as ferramentas que nós tivemos que aprender a dominar, e nós deparámos-nos, obviamente, com um mundo
e acho que estamos a viver agora, com um mundo em que o investimento dos média desapareceu nos seus recursos humanos, nos salários que pagava, e criou redações pobres, muito mais pobres, e com pouca memória, ou nenhuma. Pronto, acho que agora há uma tentativa em alguns órgãos de comunicação social de alterar isso. E, portanto, isto, juntamente com esse novo paradigma da sociedade da informação, com este novo paradigma em que todos podemos ser produtores e receptores, no fundo é nisto em que todos vivemos hoje, mais velhos, menos velhos, mais novos, aliás, menos novos, exatamente, é um bocado a mesma coisa. Tínhamos um computador ou um telemóvel na mão, estamos nesse paradigma hoje em dia. Pronto. Portanto, este novo paradigma alterou tudo isto e quando altera, ou seja, deixa de ser tão necessário eventualmente o mediador, o nosso papel, especialmente até no Parlamento, mas não apenas, na atividade política em geral, porque começa a haver uma mediação, já deixa de haver mediação e, portanto, começa a haver digamos, os cidadãos estão neste momento já a receber diretamente a informação ou a sem ser profissionalmente. Sem ser profissionalmente. Isto acho que se está a sentir também no Parlamento. Há muito menos diretos em que, por exemplo, em que o jornalista está presente, ou seja, eventualmente está presente, mas mais como pé de microfone, cada vez mais isso. Eu já apanhei essa transição por causa dos canais por cabo. Os jornalistas assim, mais novos não sabem fazer boas perguntas. Nós usamos na profissão a expressão pé de microfone para aquele jornalista que se limita a levantar o microfone e ouvir uma resposta. Não, sabem fazer boas perguntas. Precisam é de trabalhar para isso e precisam de ter quem os ajude. E estes dois componentes já não estão, às vezes, a par como deviam estar. Já não há quem os ajude porque a memória está a desaparecer das redações. E não é algo que muitos, infelizmente, dirigentes dos média achem importante. É como eu te digo, acho que agora está a haver uma reversão em Portugal nisso. Mas eu ainda apanhei, infelizmente, esse movimento para exaurir as redações. Eu acho que foi uma forma... Era mais barato. Para resolver passivos, ou seja, para resolver problemas financeiros dos órgãos de comunicação social. Eram ordenados mais baixos, mais jovens, mais baixos. Pronto, e depois começou-se a contratar, obviamente, gente mais nova e com salários muito baixos. Portanto... Anabela, mas o panorama que nos traz aqui não é muito animador. Ou seja, por um lado, redações com menos memória, com jornalistas, vou dizer, menos hábeis para escavar a verdade política, por exemplo, sim, aqui no caso, para lá chegar, mas, por outro lado, canais de distribuição que nem por jornalistas passam. Então, isto é o campo perfeito para eu ter fake news, crescimentos de populismos que não são escrutinados também. Não, sabes que o lado do produtor-receptor, não é grave, até porque é inevitável, domina as nossas vidas a partir aí da década de 2000, quando esta grande revolução digital rebenta em Portugal, em particular. Já tinha começado mais cedo na década anterior, mas cá chegou mais nessa época. Eu não acho, não é isso, é imparável, não é por aí que temos que ir. As pessoas têm, hoje em dia, é impensável impedir-lhes de aceder diretamente à informação, através dos vários gadgets, através dos vários dispositivos que têm. E ainda bem que é assim, não impedimos. Isto não é por aí, quer dizer, nós não temos que combater isso. Eu acho que temos que combater a desinformação. E aí, obviamente aí temos os grandes grupos tecnológicos, não é? Que têm uma responsabilidade que não estão a assumir, nem estão, aliás, está sempre a aparecer ainda agora. Estamos a falar dos Facebooks, dos TikToks da vida. Sim, quer dizer, aí sim prolifera a desinformação e esses grandes grupos são, obviamente, responsáveis por isso, porque não fazem nada, não há filtros, não há gatekeepers, digamos assim, teria que haver. Agora, o outro lado esse é que não deveria estar a acontecer. Ou seja, o jornalismo tem que continuar a ser uma ferramenta fundamental na vida dos cidadãos. Uma garantia de uma comunicação honesta, verdadeira?
é uma forma de chegar a alguma verdade. Eu não sou inocente nem ingênua e não acho que haja a neutralidade jornalística seja algo que se consiga chegar facilmente. Mas não é isso que também nos pedem. Pedem-nos que contemos uma história honesta sobre algo que aconteceu, honesta e que não desinforme, mas que informe os cidadãos e as pessoas a quem nos dirigimos. E, portanto, isso é que está aqui em causa. Eu acho que até está mais em causa em Portugal do que noutros países, apesar de tudo. Continua a ser importante o trabalho jornalístico, ou se calhar até mais importante o trabalho jornalístico para garantir essa informação honesta? Uma vez que os grandes grupos tecnológicos não trazem essa garantia quando nos ligamos, por exemplo, a uma rede social. Não, obviamente. Eu não quero que o jornalismo desapareça. E estou a lutar por isso, já de outra forma, mas ando a lutar exatamente para que as pessoas percebam, os meus colegas, os cidadãos, que às vezes dirijo a eles de alguma forma na nova atividade que tenho como comentadora, para que percebam que é fundamental que haja alguém que está entre o que aconteceu, ou o que está a acontecer, e o consumidor, ou seja, o cidadão. É preciso haver alguém com habilidade profissional, com ferramentas que saiba contextualizar, que saiba recordar. E por isso a memória é tão decisiva importante no jornalismo político e parlamentar. Sim, é decisiva mesmo. A memória não está no Google, está nas pessoas, não é? Tem que estar nas pessoas. Obviamente que olha, eu uso bastante. O Google ajuda. Não vejo, para relembrar, porque a minha memória não é mas tenho a memória de quem viveu muita coisa, como muitos colegas meus, dessa tal geração. São duas gerações mais ou menos, digamos que a geração que entra no fim da década de 80 e depois a geração que entra mais tarde, já na década de 2000. Mas qualquer uma delas muito apetrechada e com uma grande memória. E é preciso preservar isso, é preciso lutar para que isso não desapareça. E os órgãos, os médios, quem dirige, tem que entender que aquilo que fez, especialmente na década de 2000, que foi, na minha opinião, quase um crime contra as democracias, em Portugal acho que se sentiu muito, que foi que estamos a falar, depauperar as redações. Que estamos a falar, ao depauperar redações, sim, estamos a atacar os fundamentos da democracia. Eu acho que estamos, não tenho nenhuma dúvida. E acho que se fez isto de forma impunemente e hoje em dia, como eu te digo, acho que há alguma tentativa, em alguns média, de travar isto, mas não sei se vamos a tempo. Apesar de tudo, acho que há uma recuperação de algumas pessoas mais velhas, estão a ser chamadas novamente para desempenhar, para ter um papel importante no dia-a-dia do jornalismo, seja ele político, parlamentar, mas não apenas. E, portanto, isso está-se a perceber que foi um erro. Agora, aqui é preciso fazer mais que isto, é preciso realmente voltar a perceber que as redações precisam de estar preparadas para compreender e para lidar com esse tal mundo digital da sociedade de informação que nós não podemos parar, nós não vamos tentar parar o vento com as mãos, não é? Não vamos parar o vento com as mãos. Olha, hoje é um dia de vento, não podemos fazer isso. Agora, temos é que aproveitar também esse novo mundo e por acaso a minha geração, como eu te digo, que apanhou a transição, acho que tentou isso. Eu, por exemplo, tive um projeto no Parlamento, o Parlamento Global, que era um projeto multimédia, muito apoiado, aliás, pelo Francisco Pinto Balsemão, o patrão e dono do Grupo Empresa, e esse projeto serviu exatamente na altura para casar estes mundos. O analógico, de onde ainda estávamos a sair, e o digital, onde já estavam muitos cidadãos. Sim, com um batalhão de jornalistas mais jovens, tanto quanto a minha memória não me esteja a trair. Sim. Vários foram formados lá, sim. Sim, senhor. Anabela, falaste aí, introduziste na conversa um aspecto interessante, que é uma pedagogia que faz falta, sobretudo quando temos milhares de cidadãos que lidam com redes sociais e sem gatekeepers profissionais, portanto, sem quem faça essa mediação profissional. Essa pedagogia é importante, elucidar os cidadãos para como efetivamente a comunicação funciona e como podem ser tão facilmente
manipulados. Obviamente. Eu acho que, apesar de tudo, as pessoas estão conscientes de que a manipulação está ali ao virar da esquina e que tem que lutar contra ela. E eu acho que apesar de tudo, embora esta análise possa parecer pessimista, não é de todo, porque eu sou extremamente otimista. E, portanto, acho que há de vir sempre algo melhor. E eu acho que as pessoas estão conscientes do perigo. E em Portugal, curiosamente, acho que nas eleições tem refletido isso ao longo dos anos, ao longo destas 50 décadas. Vamos celebrá-las para o ano, do 25 de Abril. Apesar do ruído, muitas vezes, e este ruído agora cada vez é maior, da confusão, da desinformação, as pessoas chegam ao momento das eleições e muitas vezes fazem escolhas, para um lado, para o outro, mas fazem escolhas que revelam que, afinal, estavam para além dessa espuma. E para além de outra espuma que eu acho que apareceu nos últimos anos em Portugal, que tem a ver com o comentário, que é a proliferação de comentadores, em particular nas televisões, mas não apenas. E eu acho que as pessoas, apesar de tudo isso que ouvem, estão a fazer e fazem as suas escolhas. Portanto, isso significa que estão conscientes do perigo que representa todo este mundo em que hoje vivemos. Já vamos a estes 50 anos de jornalismo político e parlamentar em liberdade, porque antes não poderíamos falar, era mais um cerimonial jornalístico à volta do Parlamento, enfim. Para quem conhece um pouco de história sabe como a comunicação social era tratada na altura, ou para quem tenha memória, seja um pouco mais velho, lembra-se mais do cerimonial do que do facto político. Mas antes de irmos aí, queria perceber em que é que o mundo académico pode ajudar o mundo jornalístico, ou até os cidadãos de uma forma geral, a fazerem melhor esta distinção entre o que é falso, verdadeiro e estes perigos de uma rede social desgovernada, onde prolifera tanta falsa informação. Não, olha, eu quando olho aqui para os estúdios da Universidade da Autónoma, que está extremamente bem apetrechada nesta área das ciências da comunicação, e quando olho para mim e vejo que tive a oportunidade de vir aqui trabalhar com vocês e de propor um projeto, neste caso uma pós-graduação em jornalismo político e parlamentar, eu acho que isto mostra bem a importância da universidade e do mundo académico nesta equação. Quando se casa com o mundo profissional. É fundamental, e vocês estão a fazê-lo aqui diariamente, nós vamos tentar fazê-lo com a pós-graduação, quando ela arrancar. É fundamental ajudar, não é só jornalistas, atenção, no caso desta pós-graduação ela é mais aberta do que isso, mas é fundamental dar ferramentas técnicas, neste caso tecnológicas, não é? Como é que se está num estúdio, como é que se faz uma entrevista, como é que se grava, como é que se edita. Mas também as outras, não é? Mas depois... No caso, por exemplo, voltando a esta pós-graduação, ela, pelo seu naipe de docentes, ela pretende contar muitas histórias. Há uma geração mais nova de docentes, há uma geração mais velha, que está toda ainda no ativo, com exceção de mim, não estou no ativo neste momento, mas tenho a carteira profissional, bem entendido, e esta o que se pretende é contar histórias, é relembrar como é que voltar a trazer a tal memória. O Parlamento e o mundo político, atenção, é que nós encontramos na década de 80, que é quando há a grande mudança de facto. E o que é que encontramos a seguir? O populismo, o jornalismo que se confronta com a política do soundbite, por exemplo, que nasce na década de 90, que depois ainda cresce mais, por exemplo, no tempo do José Sócrates, mas que já vem da década de 90 com António Guterres, com Paulo Portas, com Francisco Louçã. Portanto, é lembrar que os jornalistas na altura, em 1993, ainda no tempo de Cavaco Silva, conseguiram um feito extraordinário, que foi paralisar o Parlamento, porque queriam garantir algo fundamental, que é a circulação no andar nobre do Parlamento, que ainda existe, nos chamados corredores. Felizmente ainda existe, apesar destes anos todos. Porque e paralisaram, fizeram uma greve. Justamente para os jornalistas poderem ver
onde se desenvolve a política, estarem a par das coisas. Porque este Parlamento... Ter olhos no Parlamento. Este Parlamento tem algo absolutamente... que é quase um caso de estudo, que é o facto de os jornalistas estarem não só dentro da sala das sessões, onde decorre uma boa parte do debate político... Mas nos corredores onde tradicionalmente só circulavam os políticos. Sim. E terem acesso direto às fontes, sejam eles assessores ou políticos, ou seja, deputados. Os próprios deputados. Isto é algo que se conseguiu garantir nestas décadas todas, mas exigiu, por exemplo, que em 1993 os jornalistas fizessem greve durante um mês e pouco, e para conseguir preservar isso, porque isso era fundamental. Portanto, todas estas memórias que estes docentes viveram são muito importantes para se perceber melhor onde estamos agora. Para perceber porque é que chegamos aqui. Que as coisas não são garantidas. Que não são garantidas e que surgiram não são a preto e branco. Contexto. Não são a preto e branco. Sei lá, só um exemplo muito rápido. Por exemplo, a maioria absoluta. A ideia de que a maioria absoluta paralisa e impede o debate é um absurdo, porque nunca aconteceu assim. Mesmo no tempo das maiorias de Cavaco Silva, especialmente na segunda, em que os direitos, por exemplo, das oposições eram muito menores, havia já, nessa altura, um jornalismo muito atuante e muito vigilante. Porque é quando ele surge o jornalismo privado, digamos assim, em contraponto com o jornalismo mais estatizado dos órgãos de comunicação social públicos. E, portanto, esta mudança e esta ideia de que nós podemos fazer diferente e que fizemos e que acompanhámos e que vimos e que uma maioria absoluta... As maiorias absolutas, cada uma por exemplo, fala-se maioria absoluta, porque é o governo que temos agora, tem isso. É perceber que há as coisas não acontecem a partir do dia X. Não, já tem um histórico, aconteceu de forma diferente antes. Uhum. Anabela, já que falas desta circulação nos corredores há mais de 50 anos, isto não era de todo possível, não é? Temos aqui 50 anos de história para contar de como é que se faz jornalismo em liberdade e como é que se verificam fontes, não é? Os jornalistas de política, pelo menos os editores, passavam provavelmente mais tempo dentro do Parlamento do que nas redações dos jornais. Não, e ainda continua a haver repórteres parlamentares fidelizados, digamos assim. Eu apanhei a época em que era impensável ser repórter parlamentar sem estar no Parlamento o tempo inteiro. Acontecia na RTP, porque a RTP tinha uma forma de trabalhar diferente. Quando nasce, por exemplo, a SIC, algo que eu quis desde o início, talvez pela minha experiência de repórter parlamentar da Lusa, foi estar em permanência na Assembleia da República. E isso, obviamente, foi-me concedido, digamos assim, e consegui essa fidelização que era comum, por exemplo, à rádio e à imprensa. Uhum. Eu só estava a fazer naquela altura aquilo que os meus colegas faziam. Também faziam. Portanto, esta fidelização manteve-se. Ainda há repórteres parlamentares, alguns já com muita experiência, jovens, na casa dos 30 e pouco, mas que entraram, por exemplo, na década de 2000, portanto já têm muita experiência, já viveram vários ciclos políticos, passaram já pela Troika, passaram pelo socratismo, digamos assim, passaram pela geringonça. Portanto, este acervo ainda é um acervo muito importante que parte grande ou substancial dos jornalistas políticos e parlamentares tem. E aqui incluo também os jornalistas políticos. Alguns não fazem parlamento, só parlamento, mas têm um histórico muito grande de campanhas, de congressos. De ir às fontes. Sim. De ir às fontes da política, digamos assim. Sim. Anabela, 50 anos passaram. No início da conversa falámos aqui de uns novos desafios, de uma desregulação da comunicação, sobretudo nas redes sociais, enfim, um potencial de proliferação de notícias falsas e de populismos. Com este casamento de universidades e meio profissional jornalístico, com algum reinvestimento dos grupos económicos em voltar a contratar memória, enfim, jornalistas que possam acompanhar os mais novos, é este o caminho para se combater a desinformação? Eu acho que sem dúvida passa por aí. É por isso que tu acabaste de resumir.
Obviamente que tem que haver uma ação conjugada em várias frentes para garantir que aquele período, que eu acho que foi principalmente o período do início da década de 2000 e depois a partir da década de 2010, digamos assim, aquela onde já passamos, já estamos na terceira, que isso seja atenuado, os efeitos do que se fez nessa altura seja atenuado e que se volte a recuperar o bom jornalismo. Eu acho que nós vivemos num mundo de grandes perigos, vemos isso todos os dias. Os mais novos vão enfrentar um mundo, usando uma expressão muito em voga, muito disruptivo, com conflitos, como acabámos de ver, em simultâneo, conflitos internacionais de grande envergadura, guerras. Isto potencia o mau jornalismo e potencia a desinformação, acima de tudo a desinformação. Portanto, não pode haver mau jornalismo, tem que haver bom jornalismo. E eu acho que passa por aí, por esse casamento entre quem forma, quem ajuda a formar, seja no início, na licenciatura, depois a meio, não é? Com as pós-graduações, com os mestrados, com o que for, portanto, com as ferramentas que vai dando. A universidade aí tem um papel fundamental e, obviamente, tem que voltar, tem que se encontrar, aliás, uma forma de que os órgãos de comunicação social sobrevivam financeiramente saudáveis e que contratem gente não apenas a pagar ordenados baixíssimos, mas gente para possa ter uma vida e que goste de trabalhar. Portanto, gosto de trabalhar porque ganha bem, ganha relativamente, não, quando digo bem, é o suficiente para poder ser feliz. E, portanto, isto tudo junto é muito importante. Este ambiente é fundamental para a saúde das democracias, então? Eu acho que sim, e, portanto, eu estou esperançosa. Aliás, acho que vamos continuar a fazer por isso aqui. A UAL está no bom caminho. Portanto, eu saúdo, sinceramente, esta universidade. Esta experiência. Pelo que tem feito, pela democracia. Anabela Neves, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a transmitir à sociedade civil aquilo que é conhecimento técnico, científico, mas também profissional das universidades e das redações. E foi isso que trouxemos aqui, justamente a este episódio de Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.